Nós falamos na semana passada de duas marcas do chamado de Deus. As marcas do chamado de Deus da vida de uma pessoa. A primeira marca que nós falamos na semana passada, que é a produtividade. Alguém chamado por Deus tem produtividade. Eu disse que Deus não chama ninguém parado, eu falei a semana passada. E citei alguns exemplos, dentre eles os exemplos de Gideão. A segunda marca do chamado de Deus é que Deus vai dar um sinal da chamada. E até nós embasamos a nossa pregação, o nosso sermão, em 1 Reis, no capítulo 19, do verso 19 ao verso 21. Quando Elias passou perto de Eliseu e jogou a capa por cima de Eliseu. Então a segunda marca do chamado de Deus é um sinal. E nesse caso específico foi a capa de Elias, que passou sobre Eliseu, e ele entendeu que ali era um sinal. E em terceiro lugar, que nós vamos continuar hoje, essa palavra, é a atitude radical. Se você ver 1 Reis capítulo 19, verso 19 ao verso 21, 1 Reis capítulo 19, verso 19 ao verso 21, diz a palavra de Deus assim: então deixou ele os bois e correu após Elias. Então veja que no momento que Elias passou a capa sobre Eliseu, ele deixou, não é, os bois. Ele estava arando terra, ele estava naquele momento arando a terra com 12 juntas de bois. 12 juntas de bois, irmãos, tem bastante gente andando. 12 juntas de boi. E ele estava com a 12ª juntas de boi. Então o que acontece? Quando Elias passou a capa sobre Eliseu, ele teve uma atitude radical. Ele deixou o que ele estava fazendo. E é interessante que Eliseu no hebraico quer dizer Deus é salvação, ou Deus a sua salvação. A vida de Eliseu foi levar salvação a Israel e toda a circunvizinhança. O chamado de Eliseu, sua vocação profética, as marcas que ele deixou no mundo, é um exemplo para nós. Sua renúncia de bens materiais, profissionais, seculares, nos dá uma nítida sensação de que precisamos aprender mais e mais a cada dia e nos dispormos a serviço de Deus aqui na terra. É interessante, ele teve uma atitude radical. Se você for ver e continuar vendo, que ele pegou os animais que ele cuidava ali, que ele estava fazendo aquele trabalho, arando a terra. Ele matou os animais, pegou o arado, a madeira do arado, fez carvão e fez churrasco. Atitude radical. Ou seja, daquela profissão que ele tinha, ele disse: eu não volto mais. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite, ou você que está me ouvindo na sua casa. Tem coisa que tem que ser radical, meu irmão. Se você deixar o resquício: pastor, eu quero parar de fumar, em nome de Jesus, faz uma oração por mim. Aí eu faço a oração, eu deixei lá reservado um maçozinho, não é? Se eu não aguentar, eu volto lá e pego lá umzinho só e dou uma fumadinha, não é? Você ainda deixa os vínculos para você voltar onde você estava. Tem coisa que tem que deixar. Tem gente que mudou de cidade, mas não mudou de cidade, só mudou fisicamente, porque tudo que é da outra cidade está nele ainda. Ah, pastor, porque lá era assim. Ah, pastor, porque lá era assim. Porque lá era assim. Irmão, você já não está lá mais, você está aqui. Aqui não é assim. As coisas do passado servem como experiências para a gente não errar no futuro. Mas já foi, já era. Corta esse vínculo. E as pessoas ficam vinculadas às coisas do passado. E a libertação tem que ser libertação. Se pois o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não fica com mais ou menos não, irmão. É atitude radical. Eliseu, ele estava arando terra. Aí o que ele fez? Ele pega e vai
Quando Elias chamou ele, não foi nem um chamado mesmo, foi um sinal, né? Que Elias deu para ele, e ele entendeu que era um sinal, era um chamado. E aí o que aconteceu? Ele vai e pega o boi, mata o boi, pega a lenha do arado e faz uma fogueira lá e chama todo mundo para comer churrasco. Ele está comemorando, sabe o que, irmão? Uma nova vida. Eu não quero voltar mais nisso, não. Eu não quero voltar mais a vida de pecado. Eu não quero mais voltar onde eu estava. Eu não quero ser mais escravo. Eu não quero estar mais nessa condição. Larga o passado para lá. Ah, pastor, porque lá eu podia isso, eu podia aquilo. Ah, porque lá, larga para lá, irmão, já foi. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aproveite essa oportunidade, que é o presente. Até o nome é uma bênção de Deus. Presente. Presente é algo que nos surpreende, sim ou não? É algo que nos surpreende, é um presente, não é? O passado é experiência, não é? Mas deixa lá. Tem gente que casa e não sai da casa da mãe e do pai. E não sai não é por questão financeira, não. Não sai porque a questão financeira até acaba ajudando a não sair. Porque ele fica tão acomodado que ao invés de guardar dinheirinho para comprar o terreno, comprar alguma coisa, não, aí ele come... Bom, como eu já estou aqui mesmo, então esse dinheiro que eu ia para comprar o terreno, eu vou comprar um celular, um iPhone 6 Plus, R$3.000. Então aí eu vou comprar. Isso, irmão, fique mesmo, fique com os vínculos seus, fique lá, a vida inteira você vai ser infeliz. Jesus quer te libertar dessa sogra, irmão. Não vi, glória a Deus? Tem muita sogra aqui, né? Tem muita sogra aqui. Espero que a minha não esteja vendo isso, porque eu já estou liberto dela. Está lá em Marília, graças a Deus, né? Que Deus a mantenha lá. Irmão, isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia fala para o homem deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Deixa. E você que é sogra, que é sogro, ou que é mãe, ou que é pai, deixa, irmão, para de perturbar, para de ficar botando bedelho. Tem gente que está acabando o casamento do filho da filha, porque fica perturbando, fica com conversinha afiada. Para, irmão, para com isso, para. Atitude radical. O chamado de Deus passa por uma atitude radical. Eliseu não deixou a possibilidade, olha aí que tremendo, Eliseu não deixou a possibilidade dele ser tentado a voltar de onde ele veio, de ficar arando terra. Já Pedro não. E Jesus chama Pedro: vem Pedro, me segue. Pedrão foi, gostou, mas aí Pedrão passou na frente do mar. Paixão dele, pescador, não era mentiroso. Pedro pescava bem, mas não era mentiroso, não é? Pedro era um pescador de verdade. Ele passou na frente do mar. Diz que todo pescador é mentiroso, mas Pedro não era mentiroso, não é? Passou na frente do mar. Já sentiu o cheiro do mar, irmão? Tem cheiro de peixe? Quem já foi, já viu como é que é? Tem aquele cheiro, não é? Aquela, eu não sei falar agora do mar, como é que chama? Maresia, aquele cheiro da maresia. Não pode ser em alguns lugares do Brasil, não vou nem falar nome de cidade, né? Você não vai sentir cheiro de maresia, não. Tem cheiro de esgoto, né? Mas o cheiro do mar, né? Aquele cheiro do mar gostoso. Aí Pedrão falou: sei o que, rapaz? Eu vou ficar pescando com esse cara aí? Eu vou ficar atrás de alma com esse tal de Jesus de Nazaré? E vou nada. Eu vou voltar a ser pescador, né? Foi ele e Tiago lá, vamos pescar. Vamos pescar. Aí ficaram a noite inteira, não conseguiram nada. De manhã, Jesus já preparou o peixe, o pão, assou na beira do mar. Vem cá, bota lá e joga a rede. Agora para aquele lado de lá. Mas Senhor, vai lá. Aí não conseguiu nem levantar a rede. Ficou pesado, o barco quase que vira. Vem Tiago, me ajuda a remar aqui, porque o negócio está feio. É muito peixe. Jesus estava mostrando para ele, aleluia, oh glória. Jesus estava mostrando para eles que aqueles que se lançam para Deus, Deus cuida da parte material. Fique tranquilo, irmão. Se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí ele ficou chateado, Pedrão, aquele monte de peixe, veio com o barco, chegou na beira da praia, está lá, preparadinho já,
porque estava cansado a noite inteira. Jesus é detalhista, meu irmão. Jesus é detalhista. Jesus é detalhista, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Ele cuida. Aquele cheiro gostoso do peixe assado. Jesus fala, agora viu, come aí. Tiago, come com ele também. Fique sossegado. Eles comeram sem graça. Aí Jesus falou, viu, Pedro, eu já te chamei, rapaz. Larga isso aí. Eu vou te fazer pescador de homem. E sabe qual foi a morte desse camarada chamado Pedro? Foram crucificar ele. Olha que honra para esse homem. Foram crucificar ele, morte terrível. Ele falou, não, me crucifica igual ao meu mestre, não. Me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não mereço morrer como meu mestre. Aleluia. Isso aqui é convicção no chamado, meu irmão. Enquanto você não deixar as coisas pequenas, as raposinhas, como está lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, verso 15, diz, apanhai as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. A palavra de Deus exorta a gente a apanhar as raposinhas. Não devemos se preocupar com raposa grande. A raposa grande é fácil de pegar, mas a raposinha é difícil. Às vezes são inofensivas, são pequenininhas. E aliás, as raposinhas, né, são o único elemento negativo no cenário da primavera. A raposa é um animal pequeno, mas dá grandes estragos. A Bíblia diz que elas devastam, destroem plantações, arrasam vinhas que estão em flor. Você ia começar a dar fruto, Deus ia te abençoar, mas a raposinha ficou. Você tem um contato do celular de uma ex sua, que você não teve coragem de apagar, porque é uma ex sua, e vai que não dá certo teu casamento, então está aqui mais ou menos, eu não quero, viu? Eu entro em contato com ela. Vai, raposinha, irmão. Você acha que você é mais inteligente que o diabo? Você não é mais inteligente que Satanás, porque Satanás, ele era anjo de luz, era muito inteligente. Ele é inteligente, ele é mais inteligente que Deus, porque Deus detém toda a ciência, todo saber vem dele, aleluia. Onisciente, onipresente, onipotente, esse é Deus. Agora você fica brincando com o diabo, você fica que nem Sansão com Dalila. Ai meu amor, você me ama, amo. Onde está a tua força, Sansão? Ah, minha força, se você me amarrar com esse pó verde, eu fico fraquinho. A Dalila vai, amarra. Sansão acorda, ela acorda Sansão e diz, os teus inimigos vêm sobre você, não é? E aí ele não consegue, ele se levanta, arrebenta aquelas cordas verdes e continuou forte, até que ele falou o segredo. Há coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que guardar. A Bíblia fala assim, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tem gente se expondo no Facebook demais, tem gente colocando demais a sua vida no Facebook, principalmente sentimentos. É perigoso, irmão, sentimentos conjugais no Facebook. Hoje eu acordei triste. O cara vai lá no perfil, casada com fulano, vai lá no fulano, só vê o fulano na beira do rio, só foto de pescaria. Aí o capeta fala, é por aí que você vai entrar, meu amigo. Ele vai lá, acorda triste por quê, benzinho? Triste. E começa, não é? E o negócio começa, daqui a pouco seu casamento está destruído, você está destruído, e aí você quando acordar é tarde demais. Guarda o teu coração, para de fazer propaganda da sua esposa para os outros, irmão. Beijinho na boca lá no Facebook, esse é o amor da minha vida. Tem muita gente de olho no amor da tua vida. Fica tranquilo, e para de beijar dentro da igreja também. Eu já olhei 2 vezes e o pessoal não se tocou. Não é? Aqui dentro. Agora é a hora da pregação, irmãos. Então para com isso. Para com isso. Para de expor. Para de expor. Não exponha os seus sentimentos. Irmã, você é para o teu marido, e o teu marido é para você. Não é? Fica expondo lá, dando ferramenta para o diabo trabalhar. Então cuidado, tem coisas muito pequenas que vão ficando na sua vida. É aquele contato antigo,
Daquela ex, que vai ficar lá, vai, guarda aqui, vai que um dia não dá certo. Eu tenho lá um contato, não é? É alguma coisa que você traz da sua vida que você não conseguiu se libertar, mas precisa ser radical. Precisa ser radical. Precisa tomar decisão, dizer, a partir de hoje eu não mexo com isso, não faço mais isso. Em nome de Jesus. É as mentirinhas, não é? É uma mentirinha santa, não sei se tem mentira santa, porque o pai da mentira é o diabo, não é? É uma mentirinha aqui, é uma mentirinha ali, engana um aqui, engana outro ali, e você não vai ser abençoado. Atitude radical, irmão, larga isso, larga, não deixe nenhuma pontinha para você querer voltar. Eliseu, ele foi radical, ele queimou o boi, e pegou o arado e fez o churrasco, usou como lenha. Não dava para voltar mais. Não dava para voltar mais. Não teve jeito. Se ele se arrependesse, irmão do céu, no segundo culto dessa igreja, se eu pudesse voltar de onde eu saí, eu tinha voltado. No primeiro dia foi uma benção. Aqui estava cheio de gente, curioso. Isso aqui nunca teve, nesse lugar aqui nunca teve culto, né? Aqui estava uma benção, tinha umas 30 pessoas aqui. Mas no segundo culto, minha família e a família de um presbítero que estava aqui. Dentro de mim passou, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nesse lugar? Jesus amado, será que foi um chamado mesmo? Será que essas pessoas todas que Deus usou, será que a gente começa a questionar o chamado de Deus pela nossa incredulidade? Mas eu já tinha tocado fogo no boi, já tinha feito churrasco e já tinha comemorado. O pastor da igreja que eu saí já tinha orado por mim e já tinha me despedido da igreja. Como é que eu vou voltar lá? Irmão, sabe o que acontece? É que não deu certo. Eu estou voltando aqui. Não dava, porque senão eu tinha voltado mesmo. Eu tinha que voltado. Há decisões que a gente toma na nossa vida que parece que a gente toma ela e parece que a gente tomou a decisão errada. Mas o chamado de Deus tem um tempo, meu irmão. Tem um tempo para as coisas acontecerem e dar certo na tua vida. Não tire, não tenha parâmetros por esse momento, porque esse é o momento da caminhada. E quando você vai ler a história de Elias e Eliseu, rapaz, Eliseu serviu muito Elias, porque Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu queria ser mais que Elias, e Elias já era o cara, meu irmão. Ele falou, beleza, se você vê, quando eu morrer, tranquilo, se você estiver comigo. E Eliseu serviu Elias o tempo todo. Então, meu irmão, o chamado de Deus passa por uma atitude radical. O que é atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Não tem atitude sem ação. Pode ter um pensamento, pode ter uma disposição interior, mas a atitude, ela só existe quando você age. Tem irmãos que estão deixando a raposinha crescer dentro de casa, porque não quer enfrentar. Ah, pastor, mas se eu falar isso para o meu filho, ele sai de casa, ele que vá. Fica tranquilo que ele volta rapidinho, irmão. Na primeira conta de luz, no primeiro aluguel, e na primeira roupa que ele for lavar, e na primeira comida que ele for fazer que não tiver ninguém para fazer, ele volta, irmão. Deixa embora, ele volta. Alguém que eu conheço, não vou dizer de onde é, não é? O filho foi morar sozinho. A mãe deixou o filho morar sozinho. Mas a mãe vai lá limpar a casa, vai fazer comida, então não está morando sozinho. Não está morando sozinho. Ué, a mãe só arrumou mais serviço. Tem coisas que precisam ser enfrentadas. Tem coisas que precisam ser enfrentadas. E rapaz, eu não quero me indispor, pastor. E aquilo vai crescendo, né? Tem gente que pega, e vocês já viram isso aí, reportagens inclusive de animais soltos, né? De onça, leão solto. O leãozinho quando é pequeno, ele é uma benção, irmão. Coisinha, parece um gatinho. Aí você brinca com o leãozinho. Ele vai, o leãozinho. Só que o leão ele cresce. E aí depois tem que soltar. Vira e mexe, aparece, acontece achar jacaré por aí. Pegaram o jacarezinho. Você viu o tamanho que jacaré? Desse tamanhozinho. Quem disse que aquele bicho fica daquele tamanho? Ele cresce, não é? Então você não está sendo radical nas suas decisões. Você toma a decisão e volta para a situação anterior. Sabe quando você vai
ter o chamado de Deus da tua vida? Nunca! O chamado de Deus passa, então, por uma decisão radical. E você sabe que nós temos algumas raposinhas. Por exemplo, a crítica, a inveja, a murmuração, são raposinha. Aliás, dessas todas as raposinhas, a pior é a murmuração. A pior é que é a murmuração, porque a murmuração, ela não exige, a murmuração sozinha, ela não tem efeito. O murmurador, ele não gosta de murmurar sozinho, porque senão vão chamar de doido, ele está só assim, você vai até um doidão. Ó céus, ó vida. Não, aí está doidão. O murmurador, ele se alimenta da opinião, do murmúrio dos outros. Então ele passa a murmuração para o outro e quer saber o que o outro pensa da murmuração. Ele se alimenta disso, não é? O murmurador, o fofoqueiro, e fica arrumando confusão. Raposinha, irmão, vai se converter, irmão. Vai se converter. Quando a coisa chegar para você, falar, irmão, vamos orar. Você viu o que aconteceu com o fulano? Não vi. Você também não quer saber, vamos orar pelo fulano? Pronto, acabou. Deixa para lá. Mas não, fica aí na inveja, na murmuração, na fofoca. A inveja, irmão, não é. Olha o que é inveja. A inveja não é. Como é que eu digo isso? A inveja, ela não passa por algo que a pessoa queria ter porque o outro tem. Não. A inveja, ele exatamente leva a pessoa, predispõe a pessoa a ter aquilo que o outro tem. Mas não é uma outra coisa igual, é aquilo que ele tem. Ele quer o que você tem, ele quer ser o que você é invejoso. Ele não se contenta em ter um igual, ele quer que você esteja para baixo, ele quer que você seja destruído. Invejoso é assim. Repreenda esse espírito da tua vida, meu irmão. O dia que você repreender esse espírito da tua vida, você vai começar a crescer. Vai começar a crescer, inclusive financeiramente. Enquanto você estiver aí com essa inveja sua, meu irmão, enquanto você tem tempo para ter inveja, de quem você está tendo inveja, está trabalhando. Isso é frase até de para-choque de caminhão. Não inveja, trabalho, está lá, traseiro de caminhão. Não é? Isso até é. Então vai trabalhar. Irmãos, quarto vínculo, misericórdia. Quarto vínculo. Vamos tentar aqui parar no quarto vínculo. O chamado de Deus passa pela quarta marca, que é vínculos, não é? Melhor dizendo. A quarta marca é vínculos do chamado de Deus. Então você pode ver que quando você lê essa história de 1 Reis 19, quando ele fez tudo aquilo, quando Eliseu fez tudo aquilo, o que ele fez? Ele disse, deixa eu beijar meus pais, meu pai e minha mãe, e aí eu vou te seguir, Elias. Elias disse, então vai. Olha, irmãos, Eliseu tinha vínculos. Tem gente que não quer ter vínculo, quer ter o chamado de Deus. A primeira coisa que ele despreza é a família. Noé, deixa eu falar uma coisa, Noé fez a arca para ele e para a família dele. Deus disse para Noé, faça uma arca para você e para a tua família. Abraão, ele sustentou a parentela dele depois. Davi saiu da sua casa para ser rei, mas Jessé, o pai dele, foi abençoado depois. Ele manteve vínculos. Então você precisa ter vínculos. Jovens, filhos, e aqui tem bastante filho, não é só jovem não, né? Tem filho aqui de 40 anos, tem filho aqui de 50 anos. Em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 2, diz assim, vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe para quê? Qual a promessa? Para que você vá bem sobre a terra, que viva bem e que prolongue os seus dias sobre a terra. Olha aí, você que honra teu pai e tua mãe, a sua vida vai ser abençoada, os seus anos de vida na terra vai ser aumentado. Honra teu pai e tua mãe. Honra, e a honra passa desde a ação financeira ou de doação de uma outra coisa, até a ação afetiva mesmo. Você beijar, de abraçar, pedir bênção, pai, bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Você tem ideia o que isso significa na vida de uma pessoa? Um pai abençoando o filho.
As pessoas hoje têm dificuldade de serem chamadas de Senhor, não é? E eu chamo todo mundo de Senhor. O Senhor está no céu. Eu falei, está lá mesmo. Mas para mim ser o Senhor, não é? Ah, meu filho tem que chamar de você. Não, não é você, eu sou o pai dele, é Senhor, não é? Nós perdemos algumas referências e depois lá na frente a gente quer ver onde é que eu errei. Irmão, a raposinha, irmão, cuidado com a raposinha na criação do seu filho. Cuidado, que você pode ter problema. Irmãos, qual as qualidades de Eliseu? Ele era um jovem solteiro, cheio de ideais, de vigor, muito trabalhador. Ajudava seu pai, que era um fazendeiro, a arar a terra com as juntas de boi. Diz a Bíblia que Eliseu lavrava a terra com a 12ª junta de boi. Ou seja, ele levava a 12ª juntas de boi. Então, ou seja, ele ia bem atrás tocando os bois. Portanto, ele era um líder, um incentivador, que colocava a produção agrícola do seu pai para funcionar. Deus sempre chama trabalhadores, aqueles que estão ocupados. Já falei sobre isso. E Eliseu honrava a sua família. A primeira atitude de Eliseu que ele tomou foi decidir, quando ele decidiu seguir Eliseu, foi despedir de seus pais. Ele foi lá com seus parentes, seus pais. A segunda atitude foi de matar os bois e cozer e fazer um churrasco, não é? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, meu irmão, você precisa ter vínculos. A pessoa que não tem vínculo morre só. Você é tão chato e tão chata que você, quando você tiver velhinho, você vai parar no asilo. Isso se alguém pagar a tua despesa, se alguém tiver dó de você. Porque senão você vai se definhar, porque você não gera vínculos. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não falo com ninguém, só eu e Deus. Amém. Quando você tem vigor, a Bíblia fala sobre isso, né? Que quando nós estamos velhos, nós não vamos mais aonde nós queremos, nós somos guiados por alguém. Isso é um versículo bíblico. Quando nós somos novos, vamos aonde nós queremos, mas quando estamos velhos, somos guiados por alguém. Então você vai ficar velho e você não gera vínculo. Você brigou com a sogra, brigou com o sogro, brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o cachorro, brigou com todo mundo. E agora, pastor, tem gente que... Irmãos, é uma coisa interessante. A vaidade do jovem. Agora eu casei, só eu e ela. Ótimo, são vocês dois, para muita coisa. Mas ela continua tendo uma mãe, você continua tendo um pai, ela continua tendo um pai, você continua tendo um pai também. A vida continua. A vida continua, meu irmão. Gere vínculos, porque você não sabe amanhã como vai estar a tua vida. Você não sabe como é que vai estar a tua vida. Você não sabe quem vai cuidar de você naquela hora mais difícil. Gere vínculos. Tenha vínculos, tenha amigos. A Bíblia fala que há amigos que são mais chegados que o irmão. Gere vínculos, meu irmão. Não despreze, porque você tem um chamado de Deus na tua vida. Não despreze aquele que não teve o chamado, mas aproveita o chamado de Deus na tua vida para abençoar as pessoas daqueles que você tem vínculo. Você tem condição? Manda um dinheirinho por mês para o seu pai, para tua mãe. Ah, mas pastor, é pouco, não importa, que seja 100 reais, 200 reais, você está mandando, dá para comprar um remédiozinho, já dá para fazer alguma coisa. Plante, irmão, porque mais tarde teus filhos vão ver a tua atitude, eles vão cuidar de você. Se você está plantando esse tipo de coisa, a indiferença, os teus filhos serão indiferentes com vocês na velhice. Vai sobrar para a igreja pagar alguma coisa lá no asilo para você ficar lá, que você vai continuar sendo chato. E a gente tem dó às vezes do idoso, né? Ai, tadinha, a família abandonou aqui no asilo. Você não sabe a história de vida daquela pessoa, como é que ela viveu. A pessoa que é amada, irmão, às vezes está nas últimas, tem alguém do lado chorando e pedindo para Jesus não levar. Gere vínculos. O chamado de Deus passa por vínculos. E o vínculo nem sempre é presencial. Faz já bons dias que eu não vejo os meus pais, meus sogros, não sei quantos meses. Mas às vezes não é presencial, mas a atitude é uma ligação, é um dinheirinho que você põe na conta, é um faz-me rir, né, irmão? Você botar na minha também um pouquinho, isso, fazer eu rir um pouquinho também, não é? Gere vínculos, meu irmão. Oh, irmão, você não tem ideia como Deus tem me abençoado.
Eu tenho amigos em todos os lugares, tem bastante inimigo também, mas tenho amigos em todos os lugares dessa cidade. Graças a Deus. Coisas que eu resolvo assim, no instalar de dedo. E quer que eu te fale uma coisa? A bênção que está na minha vida, você pega carona também. Alguém que conhece é muito chato. Muito chato. Muito chato. Mas os filhos dele, para ir para a escola, para ir conseguir vaga, aí liga para mim. Pastor, dá para você dar um jeitinho para mim? Dá para te falar assim, você é tão chato que você não vai lá. O chato não consegue nada. Aí ele quer já a bênção de Deus está na minha vida. E eu acabo deixando, né? Eu vou lá, ajeita, irmão, já ajeitei para você. Vai lá, leva teu filho lá. Pastor, vem para mim tal coisa, né? E quando você não... E aí eu quero separar bem essa conversa, porque às vezes aquela pessoa que você quer atingir não é do teu círculo, realmente. Aí não tem como você gerar vínculo. Mas esse caso específico dessa pessoa é a pessoa do ciclo, sim. Com o mesmo vínculo que eu gerei, essa pessoa poderia ter gerado também. Mas é chato. O tempo todo eu também sou chato, mas não é o tempo todo. Tem um momentozinho que se dá mais ou menos. Leva um presentinho. Você dá um tapa e assopra. Leva uma balinha, um docinho. Pronto, irmão. Acabou. Mas é chato o tempo todo. E tem gente que vai na carona da bênção do outro porque ele é chato. Porque ele não consegue convencer alguém de alguém ajudá-lo, porque ele é chato, não é? Então, irmãos, gere vínculo, glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé nesse momento. Eliseu honrava a sua família. Domingo que vem nós terminamos a 5ª, 6ª e 7ª marca do chamado de Deus. Aleluia. Vai ser bênção. E eu quero te convidar para na 4ª. Eu quero encerrar já essa palavra, Marcelo. Na 4ª-feira, eu quero deixar essa mensagem. Na 4ª-feira, eu quero convidar você para estar participando da campanha profética, o voo das águias. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Álvaro e o Gabriel fizeram um vídeo para mostrar o trabalho que as irmãs fizeram ontem aqui. O encontro das mulheres, que teve o título Desperta Débora. Tinha bastante gente aqui. Bastante gente mesmo. Não é? E foi uma bênção, ficou muito lindo. Eu tenho certeza que o encontro de homens, o ministério de homens, vai ser melhor. Vai ser melhor. Então veja o vídeo que foi gravado com o trabalho de ontem. Quem não veio, perdeu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aí quando eu fui vi no grupo que ela me deu testemunho, eu falei, qual o testemunho? Porque são tantos. Quantas coisas Deus tem feito em minha vida, Deus é o meu presente nos pés do Senhor. Amém? Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Só o fato da gente acordar de manhã, abrir os olhos, já é motivo de bênçãos e bênçãos. Eu tenho tanta coisa para falar, porque todo dia é um milagre na nossa vida. Eu fiquei muito feliz porque depois de algumas horas que fizeram vários exames,
o médico disse, pode ir para casa, você não tem nada, mas o Senhor me trouxe de volta e eu tenho muitos motivos para cantar quão grande é o Senhor na minha vida. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Agora salvamos feridas. O começo e o fim. O começo e o fim.